A Apple anunciou o novo MacBook Air com M2 há mais de um ano na WWDC 2022 e ele foi lançado um mês depois, no dia 15 de julho. Eu sempre fui fã do MacBook Air, já tive um dos primeiros modelos, depois eu tive com o M1 também, e na época de anúncio do M2 eu pensei, pronto, esse vai ser o meu próximo MacBook. A combinação de desempenho do chip M2, vida útil da bateria maravilhosa e o novo design fino e leve fez com que esse fosse o MacBook perfeito para as minhas necessidades. Mas apesar de tudo isso, na época eu estava usando o meu iMac com M1 e não via necessidade de fazer a troca até agora. E esses são os motivos pelos quais eu decidi comprar um MacBook Air com M2 de 13 polegadas. O vídeo de hoje é patrocinado pela NordVPN, que permite que você navegue na internet com mais segurança. E se você ainda não está familiarizado com o termo VPN, você pode pensar que ela funciona como um túnel. No caso, suas informações passam por dentro dele, ficando ainda mais protegidas. Top, né? A Nord também oferece inúmeros benefícios, como a proteção contra ameaças, acesso a mais de 5.000 servidores em 59 países, proteção de dados e conexão, bloqueio de anúncios e malware e muito mais. Com a proteção contra ameaças, por exemplo, a sua navegação fica ainda mais tranquila, já que acontece o bloqueio de rastreadores e anúncios intrusivos. Acontece também a identificação de arquivos infectados e a Nord até impede que você acesse qualquer site mal intencionado caso você clique em algum link que não devia. Se você se interessou, não deixe de conferir a Nord, todos os recursos disponíveis em nordvpn.com/marina. E tem mais, assinando o plano de 2 anos, você ganha 4 meses de graça. O link tá aqui na descrição para você. Antes de mais nada, portabilidade. Esse é de longe o Mac mais portátil que você pode comprar. A Apple lançou a versão de 15 polegadas em junho de 2023 e eu até considerei comprar esse tamanho, mas o modelo maior não seria tão portátil quanto o de 13. Além disso, eu também considerei o MacBook Pro de 14 polegadas, mas de novo, não é a mesma coisa. O MacBook Air cabe em qualquer lugar, ele é leve, fino, então ele é perfeito para quem viaja bastante, tem um trabalho remoto ou simplesmente não quer ficar preso em trabalhar sempre no mesmo lugar, que é o que acontece quando a gente tem um desktop, né? Agora, o peso foi especialmente um dos maiores atrativos do MacBook Air em comparação a um MacBook Pro de 14 polegadas, já que ele tem 1,240 kg contra 1,600 kg do MacBook Pro. E isso pode não parecer muita coisa, mas com certeza faz diferença durante um dia todo de caminhada ou uma viagem. Eu estava em Nova York umas semanas atrás e levei o MacBook Air comigo pra cima e pra baixo o tempo todo. Então pensa, eu consegui caminhar o dia inteiro, trabalhar em cafés e o peso não incomodou em nada. Quando eu tinha os MacBooks maiores, eu ficava debatendo às vezes se eu devia ou não levar para um determinado lugar. Mas essa decisão com o MacBook Air é sempre muito fácil. Sem contar que ele oferece todo o desempenho e benefícios do macOS em um produto que pesa quase a mesma coisa que um iPad Pro com Magic Keyboard, por exemplo. Eu comprei o modelo base com CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos, 8 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 256 GB por $1.099. E eu acho que essa é a melhor opção para quem quer economizar e não precisa realizar tarefas pesadas nele. No meu caso, o uso, na maior parte das vezes, é escrever roteiros, navegar na internet, responder e-mails e de vez em quando assistir uma série ou outra. Então eu não vejo necessidade de pagar mais por memória RAM ou SSD. E se por acaso eu acabar precisando de mais armazenamento, eu vou provavelmente comprar um SSD externo. E claro que se você precisa fazer edições ou qualquer outro tipo de trabalho mais pesado, pode fazer mais sentido para você investir no MacBook Pro, a não ser que você realmente queira a portabilidade do MacBook Air, assim como eu. Agora, considerando o custo adicional de quando você começa a adicionar memória RAM ou armazenamento, eu acredito que o Pro faz sim mais sentido. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, vamos focar aqui em por que eu amo tanto o MacBook Air. Então, continuando,
design. Isso com certeza poderia ser discutido lado a lado com a portabilidade, mas simplesmente eu acho esse Mac incrível. Ele é super elegante, fino, leve, é simplesmente perfeito. E talvez uma das coisas que eu mais tenho percebido durante o uso é como a vida útil da bateria é maravilhosa. Durante a viagem, eu tive um dia que eu fiz um upload de arquivos de vídeo para a nuvem das 11 da manhã às 9 da noite, sem parar, e a bateria ainda estava com 30%. É uma loucura. E dependendo do meu uso, eu nem preciso colocar para carregar todos os dias. Então, se vida útil da bateria é a sua prioridade, definitivamente considere o MacBook Air, porque você vai se surpreender com o quão bom ele é. Em relação ao desempenho, tanto o MacBook Air com M1 quanto o meu iMac com M1 já são ótimas opções e funcionam muito bem para o tipo de trabalho que eu faço. Mas é claro que o M2 é ainda melhor. Ele é mais ou menos 20% mais rápido. De novo, eu não faço edições pesadas nele, então eu nunca tive experiência dele travar no meu dia a dia. E até mesmo o Pedro, meu marido, que edita os vídeos aqui do canal e faz trabalhos mais pesados, já teve o MacBook Air com M1 e ele não tinha muito problema durante o uso, então imagina com o M2. Falando sobre a qualidade e o tamanho da tela, um notebook de 13,6 polegadas é perfeito para a maioria das minhas tarefas usando aplicativos em tela cheia, mas eu não vou mentir para você, usar a tela dividida no multitarefas é muito melhor em uma tela maior. Agora, para o meu trabalho do dia a dia, escrever roteiros, organizar meu calendário, navegar na internet, eu não tenho do que reclamar. E como eu já falei várias vezes, a minha prioridade é a portabilidade. Então, o tamanho da tela é ótimo para mim. Dito isso, com certeza eu ainda tenho a opção de investir em um monitor externo para uso no escritório, mas no geral eu não tenho reclamações. E falando um pouquinho sobre o benefício do MacBook Pro de 14 polegadas em relação ao Air 13 polegadas, existem vantagens significativas em termos de qualidade de tela, já que ele tem o painel mini LED mais brilhante e uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. O MacBook Air não tem a taxa de atualização de 120 Hz. Então, se você procura uma das melhores telas disponíveis em um MacBook, não descarte a opção do Pro. Isso não significa que a tela do MacBook Air seja ruim, porque não é, e também em condições de luz regulares ela oferece uma experiência parecida e é a mesma tela linda que você já conhece há muitos anos. Brilhante o suficiente, é nítida, tem 500 nits de brilho e cores P3 aprimoradas em comparação com os modelos de MacBook Air que ainda tinham os processadores da Intel. Agora, se você quer saber sobre a situação das portas, o MacBook Air com M2 tem duas portas Thunderbolt e MagSafe do lado esquerdo e uma entrada de fone de ouvido do lado direito. Isso é bom o suficiente para mim, já que eu não tenho muitas necessidades de uso de portas. Mas assim, eu adoraria ter um leitor de SD? Sim, mas de novo, a portabilidade foi a minha prioridade, então usar um leitor de cartão SD externo não é um problema para mim. Concluindo, o MacBook Air de 13 polegadas pode ser considerado o melhor MacBook que eu já tive. Ele tem um design sem ventoinha, desempenho maravilhoso, vida útil da bateria muito boa e além de fino e leve, ele é lindo. Dependendo das suas necessidades, é um dispositivo fantástico que vai te atender em tudo que você precisa e pode facilmente durar 5 anos ou até atender usuários menos exigentes por uma década. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, se inscreve para mais vídeos como esse e se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar um joinha. Beijos e até o próximo vídeo.